O PCcast hoje conversa com um dos melhores vereadores de Montes Claros, Claudinho da Prefeitura, que está no exercício do seu 4º mandato. Confira a conversa completa depois da vinheta. Claudinho, que bom te receber aqui no PCcast. Você que é mais do que um vereador, meu amigo, eu tô falando isso aqui todo programa, mas tem que reforçar mesmo. Aqui é o seguinte, além da pessoa ser uma personalidade relevante para a cidade, ela tem que cumprir com duas características. Ou ser alguém que eu admiro, ou ser alguém que seja minha amiga. E você cumpre os dois papéis, graças a Deus, né? Uma grande figura. Que bom te receber aqui e a gente poder levar um pouco da sua história e do seu trabalho para as pessoas que acompanham aí em Montes Claros a cena política, empresarial, etc. O PC, eu que fico agradecido, né? Também, né, nossa amizade, sou admirador, leitor da coluna, né? Sempre tô aí assistindo também o podcast seu. Então, assim, para mim que é uma satisfação, né? E agradeço a oportunidade por, né, a gente tá aí, as pessoas poder nos conhecer através dessa entrevista, desse bate-papo, né? E vai ser muito bacana. Então vamos lá. Claudinho, primeiro nós temos que começar pelo começo. Explica para as pessoas quem que é Claudinho da Prefeitura. Claudinho da Prefeitura, servidor público, sempre, né, gosto de sempre enfatizar isso, né? A gente tem agora 17 de março, PC, eu completo 35 anos de serviço prestado ao município de Montes Claros na Prefeitura, né? Sempre gosto de falar como eu iniciei, Uai, né? muito novo, né? Começou com quantos anos? 15 anos? Ia fazer 15 anos. Ia fazer 15, né? Ia fazer 15 anos, né? Naquele tempo, né? Eu sou oriundo, né, das frentes de trabalho. Naquele momento era também uma oportunidade que as pessoas tinham, né, de fazer o governo federal através desse programa, também com políticas públicas. Tô botando a cabeça aqui para funcionar, 35 anos, dá o quê? 1990? 90, justamente. Prefeito da época era o saudoso Mário Ribeiro. Mário Ribeiro da Silveira. Isso, então tinha os programas frente de trabalho. O que acontecia? Era um programa de distribuição de renda, porém o contrário, as pessoas prestavam serviço. Então assim, o programa era esse, trabalhava 15 dias, folgava 15, aí entrava nesses 15 dias entrava outra turma e dava sequência. E entrei nessa época, minha mãe trabalhava já desses modos, porém minha mãe também, como era esforçada e tudo, sempre os encarregados sempre deixavam também algumas pessoas continuarem. Ela também iniciou e continuou e me levou para lá, para trabalhar, né? Naquele tempo podia, não tinha essa exigência legal de menor, né? Então, iniciei lá, 17 de março de 90, trabalhando na frente de trabalho, né? Trabalhei 4 anos, né, varrendo as ruas de Montes Claros. Depois, Mário Ribeiro... Você primeiro teve na frente de trabalho, depois você foi contratado para trabalhar na varrição. Justamente. Isso. Como gari do município. Como gari. E nunca, desde o início da frente de trabalho, deu sequência, né? O município, ele com recursos próprios, ele continuou, né? Porque antes eram, né, através de recursos que vinham do governo do estado, através das setas, né, desses programas de distribuição de renda, né? Só que lá colocava as pessoas para trabalhar. E aí depois continuei contratado, até vir um concurso. Em 92, Mário Ribeiro, né, o município, né, por força da Constituição, teve que fazer o concurso público, né, e eu prestei o primeiro concurso público, né, no município de Montes Claros, né, e fui efetivado em 92, né, como apontador, né, naquela época eu fazia o ensino médio, não pude fazer para assistente administrativo naquela época, porque não tinha... Apontador faz o quê, Claudinho? Na verdade, o que é o apontador? Ele, especificamente esse cargo, né? Era porque naquele tempo não tinha cartão de ponto eletrônico, né? Então, nesses locais, né, tinham os funcionários que iam trabalhar e você registrava o ponto deles. Tá. Registrava, fazia a escala de ponto, se tivesse atestado, você colhia o atestado e fazia um registro de escrituração dessa frequência, encaminhava para o departamento pessoal para fazer o pagamento, né? E ali, bacana, com aquela situação funcional.
E posteriormente, né, hoje eu sou administrador público. Em 2005, né, teve outro concurso público, eu já tinha o curso superior de administração pública e fiz o concurso, passei, né, em quarto lugar como administrador público, né, do qual a gente exerce até hoje essa função. Bacana, Claudinho. Então ali foi o início. Então você como apontador já era o prenúncio, né? Porque você ficou muito conhecido como um servidor do departamento pessoal, ajudando as pessoas com boa vontade a resolver os seus problemas, né? Eu lembro que já estive na prefeitura como diretor, como secretário, e lembro de você sempre ali no balcão do departamento pessoal, né? Sim. Fazendo ali a contagem de tempo, né? A revisão das folhas de ponto, e isso te tornou um servidor muito querido. Você acha que foi daí que nasceu a vontade de ser candidato, Claudinho, a vereador? Sim, em 94 eu fui chamado para trabalhar no departamento pessoal, porque eu fazia tudo organizado o meu serviço e precisou de uma pessoa para trabalhar no arquivo lá do departamento pessoal. E aí, na época, o senhor Edmar era chefe do departamento pessoal, e ele junto com o Edésio na folha de pagamento e Deise na parte da seção de escrituração, e eles, né, me chamaram, né, para trabalhar lá no departamento pessoal. Aí fui para o departamento pessoal trabalhar, tinha surgido essa vaga no departamento pessoal, um servidor que trabalhava lá teve um acidente e infelizmente faleceu, e aí eles me levaram para lá para fazer esse serviço, né, de arquivista, né, e aí eu fui começando, curioso, lendo muito, né, fui aprendendo o serviço, fazendo a escrituração nos registros dos servidores, mas sempre olhando no balcão e vendo o pessoal que chegava lá, ficava aguardando atendimento, né, e eu fui lendo, né, porque no serviço público é estatuto, né? Eu fazia o curso técnico em contabilidade, já estava, né, terminando o ensino médio. Peguei, né, a gente estava estudando a parte de área de pessoal e junto com a parte do estatuto. Então fui aprendendo, arquivando e lendo, aprendi e comecei a atender no balcão. E chegou um ponto que cada servidor do município queria ser atendido por Claudinho. Verdade. E aí, graças a Deus, a gente construiu uma história na área. Meu caso, eu queria ser atendido por Claudinho. Se não tivesse lá, eu voltava, porque eu falava, não, vai demorar, e ele vai resolver mais rápido pra mim. Era uma coisa... Porque é boa vontade, né, cara? Isso não tem preço. Quando a pessoa te trata bem, já é um caminho para que tudo se resolva, né? É verdade. E aí a gente... né, sempre dando orientação, esclarecendo, né, dando um retorno que as pessoas querem, né, no serviço público era rotulado por isso, né, que as coisas não mandam, né, então assim a gente fez um diferencial no setor, né, de atendimento do pessoal, dando os esclarecimentos, acolhendo, independente de quem seja que chegava no departamento pessoal, porque o serviço público você tem desde o gari, que eu iniciei, médicos, engenheiros, advogados, todas as profissões, então assim, muitas vezes eram atendidos ali de acordo com sua profissão, né? Sim. Então assim, deixava os outros aguardando e a gente quebrou esse, né, como se diz, no setor isso, né, que teria que atender todo mundo por igual, da mesma forma, né, e graças a Deus, e foi ali que iniciou, né, a minha vida pública mesmo, né. Bacana. E você é um cara da periferia, né, Claudinho? Nasceu em Claros, veio bebê para Montes Claros, né? Isso. E foi criado no Maracanã. Conta aí essa história. Isso, meus pais, né, trabalhavam em fazendas, né, e aí, quando os filhos estavam, né, os meus irmãos mais velhos já estavam na idade de estudar, eles falaram, nós temos que colocar, né, os filhos para estudar e vieram para Montes Claros. Compraram, né, com acerto lá que eles trabalhavam, compraram um lote, né, naquele tempo Maracanã só tinha o loteamento, né, então assim, naquele entorno, José Correia Machado não existia, Ciro dos Anjos, né, aquele entorno eram, como se diz, eram áreas... já na parte urbana, mas porém não tinha... Ninguém imaginava que ia ser a região mais populosa de Montes Claros, né? Que chegou a ser e tá perdendo pro lugar que você mora hoje, né? Pro Independência. Justamente. Mas continua sendo um grande
aglomerado da cidade, né, Claudinho? É verdade. Então, assim, naquela época era um bairro distante do centro, né? Então, assim, falava que morasse no Maracanã, vixe, tá morando já próximo a Bocaiúva, né? Então, assim, mais um bairro que, característica mesmo de pessoas, né, que moravam em outras cidades, né? Sim. E o bairro foi crescendo com isso, né? E a gente construiu nossa história, né? No bairro, estudo, né? Desde como diz, da creche, depois o ensino médio, né? Então, assim, a gente com bairro distante, né? Então, de periferia, e que hoje, na verdade, é um bairro, né, transformador, né? Assim, aquele tempo Tem era. tudo no Maracas, né, Claudinho? Justamente, mas naquele quando, né, nós fomos morar lá, assim, praticamente tinha um chafariz, né? Então, assim, as ruas tudo né, De de terra. terras. Então, assim, hoje o bairro se tornou, né, uma região muito do comércio forte, inclusive, certo? Então, Claudinho, assim, sua primeira campanha de vereador, você surpreendeu muita gente, que você foi candidato desconhecido da cidade, né? Você era conhecido das pessoas da prefeitura só, mas da justamente. cidade, de modo geral. Aí você foi candidato no ano 2000, primeira vez, ou foi antes? Isso foi no ano 2004. Não, 2004 você foi eleito. 2000 você foi candidato. Não, Não, 2004 você é foi candidato. 2004, 2004, isso. primeira vez. Foi, primeira vez. Então, assim, inclusive eu lembro como foi até hoje, né? Aristóteles chegou no balcão, Aristóteles Mendes Aristóteles Rua, Mendes Ruas, foi ele isso. que chegou lá no balcão com a ficha e falou: Ó, Claudinho, nós precisamos de você, né? Então era Jair o prefeito, né? E ele era um dos da área política, né? Ligado Era ao governo. presidente do PFL na época, né? PFL, justamente. Nós De precisamos Jair. de você para ajudar o partido, você tá aí, E naquele tempo eu já tinha construído uma história, né? Já tinha passado de encarregado para chefe de seção e eu já estava inclusive com chefe de divisão de pessoal, né? Então, assim, eu retribuí, falei: "Ó, se é para ajudar a administração, ajudar numa chapa, numa composição de vereadores para o governo, né", mas nunca tinha filiado nenhum partido, não tinha nenhuma experiência política. A intenção na época era ajudar o Ajudar. partido a eleger vereadores. Justamente, né, como foi de fato que ele, né, tinha me pedido. E eu tive uma surpresa muito grata, né, porque eu achei que não fiz campanha nenhuma. Por quê? Porque nós estávamos lá, o Jário estava iniciando a parte de informatização da prefeitura. Então, assim, comprando terminal, microcomputadores e tudo, né? Porque antes era só terminal, um sistema totalmente. Eles falavam lá o sistema terminal burro, né? Na verdade, ela era ligado a outro computador que só tinha um terminal. E lá na folha era tanto que era poucos setores na Então, prefeitura. durante a campanha, você ficou implantando esse sistema lá. Justamente, fazendo a migração da folha de pagamento, porque, ó, pra você ver, naquele tempo já era em torno aí de 7 mil funcionários já. Então, assim, e tinha dados que tinham que ser convertidos, conferidos, tanto que foi 6 meses depois da conversão fazendo folhas paralelas. Então, foi bem no período, praticamente eu ia, e aí servidor público eu tive que afastar, mas porém ia para lá trabalhar de porta fechada. Então, assim, para não, né, e trabalhava internamente, conferindo os dados, né, porque a E aí gente você teve nessa primeira eleição quantos votos, você lembra? 1.126 votos. 1.126 votos. Isso. Na época, uma votação expressiva, né? Foi muito, Você foi o muito quê? mesmo. Primeiro suplente? Como é que era ali? Não, eu fiquei porque, na verdade, era uma chapa muito forte, né? Forte. Podia fazer coligação naquele tempo, né? Isso, podia fazer coligação. E eu lembro que tinha, só lá de vereadores na chapa, eu lembro de Rosenberg, de Ademar Bicalho, né? Acho que foi nessa que Rui entrou e ganhou com Verdade, o Rui mais Muniz, foi o votado. mais Então, votado, assim, isso. na classificação de suplência ficou distante. Por quê? Porque era uma chapa bem forte, né? Com densidade eleitoral muito forte, né? Mas foi o início, e foi através dali que eu parei, falei, ó, se eu organizar, como eu não fiz campanha nenhuma e tive essa votação, eu vou trabalhar. Aí em 2008 você é candidato de novo e se elege pela primeira vez. Como é que Sim. foi? Foi isso. Nesse intervalo, né, o Jair, em 2004, terminou o mandato dele, foi quando o Atos ganhou a eleição. Atos Né? Avelino. 2005 a Atos entrou.
continuei trabalhando no departamento pessoal, né? Por mais não sendo daquele grupo político, eles me recepcionaram e continuei chefiando a área de pessoal, sem nenhuma, como diz, nenhuma pressão política de mudança de partido. Sim. Mas quando chegou... Também se ele tivesse te tirado, Claudinho, a prefeitura vinha abaixo. Os servidores iriam pressionar muito para voltar, né? Era uma situação assim muito... Eu lembro bem desse período. Você era um servidor muito querido. Não é porque eu estou fazendo média nenhuma com você, não, mas é a verdade. Isso, verdade. E aí, o que acontece? E aí, na época, Dimas me chamou, falou: Cláudio, você já está aqui com a gente e você tem pretensão de ser candidato novamente e tal? Eu falei: tenho, né? E aí me apresentou a ficha do então hoje, que é Cidadania, mas na época era PPS. PPS. E aí nós filiamos e em 2008 concorremos à eleição e ganhamos, né, a eleição. Foi a primeira eleição nossa, né, que foi o primeiro mandato de 2008, nós assumimos em 2009 a 2012. Só que aí na eleição de 2008 você foi candidato apoiando o Atos Avelino, que perdeu para Tadeu Leite na época. Correto. Você passou 4 anos na Câmara sendo um vereador de oposição, com discursos muito contundentes, né? Apresentação de muitas denúncias. Como é que foi esse período, Claudinho? Porque nós vimos, né, da administração de Atos, uma administração muito pautada, né, na seriedade, né, das coisas, né? Tava um novo modelo, né, de gestão, né? E com avanços na área da saúde, educação, né, pautado na honestidade, das coisas corretas, certo? E aí, o que acontece? O Atos perdeu, eu ganhei a eleição, então, assim, e fui fazer meu mandato independente, né, assim, sempre pautado no que, né, o que a gente acredita, né, como servidor, da coisa correta, para as coisas públicas ser voltados para o povo, né, e foi aí que eu tive que, a administração, ela não, naquele momento, ela não estava com essas diretrizes, eu tive que fazer. Eu lembro como foi hoje, o prefeito chamou para uma reunião, né? Nessa reunião que estavam todos os vereadores, falaram que queriam administrar com a Câmara, né? Até então participei dessa reunião lá, só que quando eu vi na verdade, as distribuições de cargos, de cota, eu falei: para mim não serve isso, eu não quero, pode deixar, porque eu penso que a Câmara, a gente tem que cumprir o nosso papel institucional harmônico, mas, porém, sem essa, como se diz, barganha, né? Eu tô aqui, né, eu toma lá da cá, né? Eu te dou isso aqui para você apoiar o governo. E nesse apoio ao governo, como se diz, ser passivo a projetos que talvez não era do interesse público e tudo. E aí eu tive que ser independente, mas rotulado como oposição, né? Na verdade, é tanto que os projetos que a gente julgava que eu votava naturalmente e defendia os projetos, independente se era, né? Não tinha comigo essa figura, né, de ser oposição por oposição, né? E é tanto que fizemos várias denúncias, né? Foi um mandato combativo mesmo, né? Porque estava impregnado, né, as coisas erradas nessa gestão, e que é tanto que o Ministério Público, através de denúncias nossas, a própria Polícia Federal, fizeram, né, as investigações e houve prisões de secretário, e é tanto que o gestor, ele não teve mais nem condições políticas, né, de ir para a reeleição, né, Mas você é um cara da paz e do diálogo. Como é que ficou depois de tantos anos aí, quando você encontra com o ex-prefeito? Uma curiosidade que pintou aqui agora, como é que é o seu relacionamento com o Tadeu? Na verdade, porque eu sempre soube separar. É tanto que eu nunca cheguei na tribuna e falei o nome do Tadeu. Eu usava o gestor. Então, assim, eu não personalizava, porque tudo que eu fazia, eu era como... eu antecipava as coisas, certo? Então, assim, não tinha aquela figura, não desrespeitava de forma raivosa, né, o secretariado. A gente sempre encaminhava os ofícios, sugerindo, né, e quando a coisa a gente via que dava errado, a gente fazia as denúncias, né. Então, assim, a gente,
com a pessoa pessoal, né, do ex-prefeito Tadeu, nunca tivemos nada. A gente não concordava com as atitudes do governo. Então, a questão nossa era com a gestão, né, mas não com a pessoa dele. Então, assim, nunca encontro com o filho, com o Tadeuzinho, né, muito respeitoso, né, e ele tem um estilo totalmente diferente, né. A política deveria ser sempre assim, né, Claudinho? Independente das posições das pessoas, o respeito deveria prevalecer, né? Justamente. O grande problema é porque as pessoas não aceitam a crítica, né? E Sim. quando se você não comunga com aquele porque foge dos seus ideais ou do seu mesmo papel de parlamentar, eles acham que é porque você é contra. Na verdade, você está direcionando uma questão democrática mesmo, Sim. né? Um posicionamento, só que é confundido pelo lado pessoal, né? Aí você tava na televisão todos os dias, manchete de jornal, sendo um vereador que aparecia muito, porque a oposição era bem menor do que a situação, né? Eram poucos vereadores oposicionistas na época. Tinha uma reeleição que seria tranquila no ano de 2012, mas você resolve não ser candidato a vereador para sair candidato a vice-prefeito na chapa de Atos Avelino, que naquele momento tentava voltar. Por que você tomou essa decisão? Na verdade é o seguinte, a gente exercia, né, o mandato de vereador, só que aquilo angustiava muito. A gente falava, poxa vida, se eu ficar aqui somente como vereador e não mudar a forma da gestão, aí eu vou ficar enxugando o gelo, né? Mas eu estava preparado para minha reeleição mesmo, né? Eu estava no Partido Cidadania, a gente estava montando inclusive uma chapa de vereadores, né? E aí, então, um dia, Humberto pega e me liga, né? Humberto Souto, né? Isso, Atos candidato ainda. Isso, Atos candidato ainda. Me liga, ele no escritório dele ao lado lá da rádio, né? E me liga falando, ô Claudinho, precisando falar com você. E olha que eu estava, inclusive, já conversando também com o próprio Jário. Eu estava arrumando uma composição, uma coligação para a gente tentar, né, o partido continuar, né? Nós tínhamos 2 vereadores, eu e João de Deus, a gente estava fazendo uma composição no momento para a gente continuar tendo mandato, né? O partido ter mandato de vereadores, né? Aí o Humberto me chama e nesse dia lá a Atos estava, né? Ele já estava conversando com a Atos. E aí ele me chama e fala, ó, né, a gente político nós temos que participar do processo, né? Você tem uma reeleição, né, favorável, né, como candidato, mas a Atos está aqui e precisa uma pessoa que a gente apoia, isso ele falando, né, que a gente apoia, que você também apoia, e que a gente precisa montar uma chapa para ele. E ele precisa, eu queria que você avaliasse se tem condições de você ser o candidato a vice, fazer uma composição, né? Na época ele já tinha saído e ido para o PSB, e aí ele me chamou para essa. Naquele momento eu sentia que ele já queria ser o candidato a prefeito, mas como ele respeitava muito a pessoa, muito Até porque correta. Atos estava legalmente impedido, né? Inelegível por 8 anos e tentava ali derrubar essa inelegibilidade para ser candidato, né, Claudinho? Justamente. Então já tinha, né? Era o primeiro ano da própria ficha limpa, que a lei iria, né? Assim, não tinha nenhuma, como se diz, nenhuma jurisprudência ainda, mas iria começar daquele processo daquela eleição, né? Aí ele fez o convite, né? E eu pensei, bom, eu tenho que participar de um processo, né, de reconstrução da cidade, de mudar. Humberto teve valor. Se a gente não ser candidato agora, se Atos não lançar uma candidatura agora, o nosso grupo não lançar uma candidatura agora, depois a gente não vai conseguir. Fica impossível. Fica impossível. E foi ali que a gente tomou aquela decisão, né? Muitas pessoas não entenderam, né? Porque achavam como é que você deixar uma reeleição praticamente, né? Ganha, né? Porque a gente tinha uma boa aceitação popular entre os servidores, a gente tinha, né, um prestígio muito grande com o funcionalismo. E então, mas com um projeto político de cidade, a gente, né, aceitei a ser candidato, sabendo.
Aí faltando 15 dias para a eleição de 2012 para prefeito, cai a candidatura de Atos. Ele é substituído por Humberto e você continua na chapa como vice, né? Sim. A candidatura de Humberto, ela fazendo um resgate histórico aqui, sem nenhum juízo de valor, ela foi mais competitiva do que a de Atos. Ela agregou mais, né, nas pessoas ali. Ele não ganhou a eleição, mas plantou a base para vir a ser eleito em 2016. Por que que em 2016, quando Humberto Souto foi eleito prefeito pela primeira vez, vocês não repetiram a chapa de 2012? Olha, aí, só voltando um pouco, quando aí o grupo, nas reuniões que a gente fazia de campanha, sempre Atos tinha que ficar, de vez de nós falarmos das propostas, sempre a gente estava justificando e falando Da inelegibilidade, da tentativa, então foi dando o grupo desanimou, certo? E as pessoas mais próximas a ele ficavam com receio de falar com ele para desistir logo, passar logo o bastão para Humberto e tudo, né? E ele demorou a tomar essa decisão, né? Daí quando ele tomou a decisão, que aí o prefeito, Humberto foi avaliar se ele, né, se tinha condições ainda de fazer campanha, e aí Humberto foi muito corajoso, né, e firme, que aí ele assumiu, né, e deu outro gás na campanha, né? E praticamente, se não fosse as pesquisas, né, que os concorrentes do adversário tinham soltado, né, que demonstrava que a gente não iria para o segundo turno, onde, na verdade, né, pela a diferença entre, né, o terceiro para o segundo, a diferença foi pouquíssima, né? Então Eu tenho uma teoria que naquela eleição ali, Claudinho, todas as pesquisas, se você olhar pela margem de erro, elas estavam corretas. Porque do primeiro turno, que foi Paulo Guedes, né? Até o último do primeiro turno, que foi o quarto, porque tinha outros candidatos nanicos, mas o quarto, que foi Jairo Ataíde, a diferença foi de 4 mil votos. É muito pouco. Muito Isso pouco. Aí dá, se você for colocar no eleitorado de Montes Claros, se você considerar empate técnico, passou todo mundo empatado. De Paulo Guedes, Rui, Humberto Souto e Jairo, né? Foi verdade. Muito parecida a votação. Justamente. E aí, quando foi 2016, aí Humberto, e nesse intervalo a gente foi, como se diz, popularizando Humberto na cidade. A gente rodava aí nesse período, em 2012, aí ele terminou a eleição, ele me chamou, né, em 2013, para mim trabalhar com ele, vinculado ao gabinete dele. De deputado. De deputado. E eu fui avaliando como que era o início do governo de Rui, e aí eu tomei a decisão de ir trabalhar com ele, né, para um projeto já dele concorrer às eleições de 2016 novamente, certo? E aí fiquei um ano e quase um ano e meio vinculado ao gabinete dele, licenciei do município e fui trabalhar com o Humberto. E aí a gente foi rodar as cidades, né? Porque em 2004 ele seria... 2014. Ele seria candidato a deputado federal. Deputado federal. E aí a gente foi rodar a região com ele, tudo. A gente, né, visitava muitas cidades, ele ia para Brasília, voltava no final de semana. A gente sempre estava numa cidade da região aí, né? Mas sempre pensando e rodando muito aqui, né? Popularizando, levando ele, né, pro pessoal, rodava a cidade toda. Você foi até candidato a deputado estadual para ajudar ali, né? Foi, em 2014, né? A gente fez praticamente uma dobradinha aqui, eu foquei, né, a candidatura aqui, ele já, na época, falou: ó, Cláudio, a gente não tem condições de te levar para outra cidade. Aqui mesmo é para você marcar sua posição aqui pra gente em 2016. De fato, eu tive quase 9 mil votos aqui. E ele também teve uma votação muito expressiva, né? Quase 90 mil votos, se eu não me engano. Não, em Montes Claros já teve 40 mil votos. Foi, em Montes Claros eu falo no geral. No geral, isso. Isso. E quando foi 2016, a gente conseguiu a eleição, né? Aí, só que, nesse intervalo, você fez a pergunta, por que eu não fui candidato a vice? Porque precisava fazer composição, porque o Cidadania era um partido que não tinha. Nós dois éramos do mesmo partido. Entendi. Entendeu? E aí não tinha como, porque ele precisava, né, na época das alianças, né? Aí trouxe Gil Pereira na época que indicou Adalto, né? Foi, justamente.
E aí você vai candidato a vereador e teve uma votação naquela época muito forte, né, Claudinho? Você ficou em qual posição ali Eu na fiquei eleição? o terceiro mais votado. Terceiro mais votado, E né? com diferença por segundo de 10 votos e por primeiro de 80. Então, assim, uma votação muito expressiva, né? E um retorno, né? Porque com interrupção, né? Você vê que retornar para o mandato e ainda com uma expressão, né? Com uma votação expressiva foi muito, como se diz, muito Aí prestígio. você tem um cara que, para quem, gente, com todo respeito a todas as profissões, né? Todas são muito importantes, dignas, etc. Mas assim, a pessoa que saiu de varrer rua nessa lua de Montes Claros, 50 graus na sombra, né? Porque isso aí é ao ar livre e tal, né? Sempre em situações assim, não tem medo de nada. Aí você pega e vem. Quando Humberto Soto é eleito prefeito, começa 2017, ao invés de você voltar, ter o seu mandato de vereador, ser presidente da Câmara, ou ser secretário de uma secretaria que poderia te dar uma visibilidade política maior, tipo desenvolvimento social, ou saúde, ou educação, né? Que são secretarias no linguajar da política que dão mais voto. Você vai para uma pasta técnica, Claudinho. Que loucura foi essa? Planejamento e gestão. Todo mundo na época falando: meu Deus, Claudinho agora vai ser o homem do não na prefeitura, porque por essa secretaria, né, hoje foi desmembrado, mas na época era a secretaria que organizava pagamentos, orçamentos, licitações, que não dá muita margem para a pessoa fazer um trabalho político. É meio difícil. Como é que foi essa experiência, Claudinho? E por que você tomou essa decisão? Que poderia te prejudicar politicamente. É verdade. Na transição, nós já fomos, né? Eu fui um dos coordenadores da transição. Então, assim, nós já fomos tendo, como se diz, olhando a situação da prefeitura, né? Então, assim, a situação, né, de área de pessoal mesmo, folha de pagamento inchada, né, estourado o índice, né, até 54% o limite, você já estava em 62%, e assim, sem a questão de isso administrativamente interno, né? Sem falar de obras, cidade aí, sem caminhões de lixo para fazer a coleta de lixo, a cidade toda, né, a infraestrutura, a cidade toda vinha, né, pós-chuva, a cidade toda esburacada, um caos total. O ex-prefeito tinha sido preso no exercício do mandato, não é isso? Caçado. Justamente, caçado. Então, assim, desafiador, sem R$1 no caixa do município, né? Então a gente já sabia dessa condição. E nisso o prefeito, né, a gente tinha uma relação muito boa, né, de confiança, tanto de companhia de primeira hora com ele, né, relação de amizade. E eu não poderia, né, deixá-lo, né, porque pelo fato da gente ter uma experiência já na área pública né, já tinha um curso superior de administração pública, né, a gente já lia muito, e a experiência do dia a dia, porque eu trabalhava no Recursos Humanos, mas você tem contato com todos os servidores do município, e ao longo dos anos, de muitos anos, então eu conhecia a essência da prefeitura que faz girar, que é o funcionário, né, e sabia, e tem amizade, né, com a maioria, então assim, de conhecer, como se diz, o perfil de cada um, né, então precisava de uma pessoa que conhecia, né, a prefeitura em si, não somente a parte técnica, os outros setores, mas a parte humana, né, que precisava, que era o desafiador, que Humberto não tinha grupo político, o grupo político era pouca gente, tanto que ele teve totalmente a liberdade de montar o secretariado dele. Ele pegou quase que aquele secretariado que era o de Atos, né? Justamente, né? E que na época, quem tinha levado, inclusive Guilherme, na época do plano de governo, eu convidei, falei, prefeito, nós precisamos de uma pessoa para ajudar no plano de governo na área de infraestrutura. Aí ele falou, quem? Tem Guilherme. Aí a gente trouxe o Guilherme. Na área jurídica tinha o Otávio, né? A gente, inclusive, fez o contato com o Otávio na época para aproximar com ele, né? E aí ele já conhecia o Otávio, já criou, né, o vínculo, né? E na hora do governo, no início de janeiro, eu falei com ele, não, prefeito, se o senhor precisar, eu estou à disposição.
E aí ele falou, então tá, providencia então seu afastamento da Câmara e vem para cá, né? Porque a gente entendia que precisava de ajuda, né? Ele precisava de ter uma secretaria que, na verdade, é a engrenagem das demais, porque as secretarias fins, ela tem o objetivo dela lá. Sim. E a secretaria meio, que na época era o planejamento, que juntava com a administração, ela que é a engrenagem, né? Então, Aí, assim, mesmo numa secretaria complicada, você é candidato à reeleição lá em 2020, aumenta os votos, né, Claudinho? justamente. Passou para quantos votos em 2020? Na verdade, eu saí de 3.400 e 3.000. Mais ou menos 3.500 votos. 3.500. Eu sei Lá que em 2016. isso, justamente. Em 2020 foi para quantos? Foi 3.418. Aumentou 300 votos, Aumentou na verdade. 300. Porque a votação já foi uma votação alta. Sim. Né, e aí já passa a ser o segundo. O segundo mais votado. Porque o primeiro foi Rodrigo, né? Então, Rodrigo assim, Cadeirante. foi muito desafiador, né? Assim, secretaria que fala o não. Nós tivemos que, inclusive, fazer um corte, né, de gestão mesmo, de quase 2.000 funcionários no primeiro ano, né? Então, assim, como se diz, enxugar, porque era necessário, por questões mesmo da lei de responsabilidade fiscal, e nós fomos ajustando, né? Iniciou pela parte de vigilância, tinha em torno de praticamente quase uns 800 vigias, e a gente tinha que cortar, não podia ser na educação, na saúde, no serviço urbano, porque serviço essencial não poderia parar. A gente tinha que ir onde poderia substituir. Então, saiu-se de um custo anual de 13 milhões ano para um custo de 300 mil ano, onde foi a ideia, né? A gente apresentou para o prefeito uma proposta do monitoramento eletrônico nos prédios públicos, né? Então, teve essa redução, ajustou a folha, e aí deu a equilibrada, e aí foi, e o prefeito também com a sabedoria dele de economizar, saber que você tem que fazer o caixa sem atrapalhar o serviço essencial, mas cortando os excessos, né? Claudinho, aí você vira presidente da Câmara quando você começa o seu terceiro mandato. Como é que foi essa articulação para chegar à presidência aí? Sim, aí a gente, né, afastou do cargo de secretário, né, para concorrer às eleições, e nisso ganhamos a eleição, o prefeito foi reeleito, né, num momento difícil também, pandemia, né, a gente viu que não pôde nem fazer praticamente eleição, né, fazer campanha, né. Aí o Mas o Humberto Souto é prefeito eleito com 85% dos votos, 1% para cada ano de idade praticamente que ele tinha, né, Claudinho? Verdade. E sem votar nele, né? Justamente. Então, assim, você viu que... Ele não foi votar nela, curiosidade. Quando eu falo isso fora, as pessoas riam. Eu falei, não, minha cidade lá, Humberto Souto foi reeleito prefeito sem ir votar nele. Assombrado com a pandemia, igual ele estava e tal. Isso já, a administração já com formato, né? A gente já tinha passado um momento difícil, já estava, a administração já estava colhendo, né, os frutos do trabalho, né? Naquele momento difícil, então a população já, como se diz, a popularidade do prefeito já estava alta, da eficiência da gestão. Sim. Refletiu em praticamente todos os vereadores, você viu que a turma que era ligada à administração todos os vereadores foi reeleitos, né? E nisso, aí terminou a eleição, eu já tinha tomado a decisão que eu queria exercer o mandato de vereador. Não, né, até tinha conversado com o prefeito, falou, prefeito, eu vou preferir não ser reconduzido ao cargo, porque também teria que chamar o suplente, aquela situação, e a substituição com a Celeste lá já estava, como diz, a secretaria que eu, né, tinha deixado já estava caminhando sozinha, o prefeito, né, com afinidade com a secretária. Então, aí eu fui, né, decidi, falei, então agora eu vou tentar a presidência da Câmara, e fui conversando com um outro vereador, e conseguimos voto necessário, onde foi a primeira vez que a Câmara não teve disputa. Foi ali que foi um marco, inclusive, né? Uma chapa protocolada uns 20 dias antes, porque sempre protocola no último dia. No último prazo, né? No último prazo, e a gente protocolou essa chapa antes. Então, assim, e foi
né, praticamente por unanimidade, né, uma chapa, e fomos lá ajudar, né, o legislativo, né. E foi presidente ali, Claudinho, me corrija se eu estiver enganado, você precisou de alguma vez, nesses 2 anos de mandato, fazer algum corte nos salários, igual esse que teve que ser feito no final do ano passado e que está sendo feito de novo agora? Não, porque eu tenho conhecimento, formado em contabilidade, administração pública, a gente trabalhei na área financeira, de folha de pagamento, fazendo cálculos, então a gente né, tem noção de fazer gestão, né? Então, assim, a gente, por mais que cada setor ele tenha as suas atribuições, mas a gente sempre, e eu sempre trabalhei com cálculo, qual que é, trabalhando com folha de pagamento, soma aquilo e faz a correção para você ver se está certo, né? Porque você trabalha né, é impactante as pessoas. Já pensou um servidor com o salário dele cortado? Então, a gente já, por experiência administrativa, que a gente tem que conferir as coisas, né? A gente tem um setor específico que traz os números, mas a gente tem que, não é duvidar, né? A gente tem que conferir. Então, assim, é tanto que na nossa gestão, a gente conseguiu terminar o prédio da Câmara, conseguimos estruturar a Câmara toda, né, a parte da obra, terminar a parte da obra, e só ficou faltando o elevador que até hoje, né, de incêndio não colocou, mas a gente só ficou praticamente isso. Fizemos a estruturação da Câmara, a Câmara não tinha setores, não tinha departamento, a gente estruturou ela toda através de uma reforma administrativa, criamos setor de TI que não tinha, criamos lei de proteção de dados, organizamos a Câmara, e inclusive, mesmo com obra e tudo, ainda adquirimos um terreno que a Câmara não tem estacionamento, o prédio, né, foi feito num espaço pequeno, então sempre tem os servidores sempre reclamava porque não tinha estacionamento para servidor. A gente conseguiu comprar ainda, na época, um lote, né, praticamente um lote grande que adquirimos bem, inclusive, né? E teve devolução de recurso para o município. Sim, nesses anos, nesses Claudinho? 2 anos, todos os anos, além disso, a gente fez. Porque você sempre trabalhava com a prudência, né? Porque o duodécimo são 12 parcelas. Só que dessas 12 parcelas, você tem que fazer a economia para a administração, e aí você tem que ainda fazer uma economia, né? Fazer uma provisão para o 13º dos servidores. E férias, um terço. Então, tudo na caneta. Então, você não pode gastar mais do que você recebe. Então, a gente sempre controlava isso junto com o setor. Aí você entregou a Câmara redonda, organizadinha. Aí, beleza. No último ano passado, 2024, nós tivemos um problema lá na Câmara que foi um déficit ou rombo. Os nomes contabilmente estão corretos, né? A pessoa fala, não foi rombo. Não. O rombo contábil é um nome correto. A literatura pública, né? Déficit é rombo, né? Eu estudei contabilidade, né? Fiz 2 períodos de contabilidade, não era minha área, mas tive a oportunidade de ler muito, de saber que é uma nomenclatura correta. E teve esse desequilíbrio lá de 2 milhões e alguma coisa de reais, né? E que foi comunicado ali depois, após as eleições, né? Gerando até um desgaste grande para o legislativo, porque a cidade começou a perguntar, falar, gente, por que isso não apareceu antes? Por que não cortou o salário dos vereadores para compensar e cortou mais dos servidores, né? Por que tirou direitos que foram dados e tal? Por que chegou nesse ponto, Claudinho? Você acha que foi até aberta uma comissão legislativa de inquérito, graças a essas reduções que tiveram que ser feitas, né, a fórceps, né, que foram reduções impostas. Não teve muito diálogo. Justamente. Né? O déficit foi compensado, mesmo, mas nós vamos chegar nesse ano. Por que você acha que chegou nesses 2 milhões de déficit? Analisando assim, da maneira mais imparcial que você puder, sem tentar achar culpados, etc. Mas onde você acha que foi o problema, Claudinho? A verdade, o que ficou, como se diz,
após a própria CLI, que houve, né, na verdade, os servidores, né, dos setores, eles reconheceram o erro, que o erro não seria do presidente, que o erro seria deles por falta de comunicação interna. Entendi. Então ficou uma das constatações que, na hora que fazia-se a planilha do gasto, não deixou de se pagar a previdência, certo? Mas na hora que passou a informação para, né, os cálculos, né, do impacto financeiro nos projetos, porque lá houve, a gente teve, quando iniciou em 2023, viu que a Câmara parou com a obra, parou com as despesas maiores, então viu que daria condições de fazer um incentivo para os servidores, né? Criou-se, com um acordo com os vereadores, né? O presidente levou o projeto, a gente concordou, onde criou um auxílio, né? Um auxílio financeiro, de alimentação, que na época era em torno de R$400, em 2023, tanto que fechou-se o ano, tudo certinho. Para 2024, aí que é o primeiro. Na hora que fez o impacto, que passou o auxílio para 704, então aumentou quase R$300 no auxílio, a demonstração naquele momento é que você não tinha saldo financeiro para fazer aquele acréscimo do saldo financeiro. E também nas contratações da terceirizadas. Quando foi fazer um ajustamento para recompor o quadro de pessoal e de contratações para a estrutura da Câmara, viu-se também, segundo foi, isso está no processo da CLI, os servidores, eles informaram que foi eles que passaram a informação errada para o presidente, que eles passaram a informação e com base nessa informação, ele fez os gastos. E que aí, quando chegou praticamente em outubro, que eles foram fazer os setores lá, contabilidade com folha de pessoal, que eles foram fazer o cálculo do que tinha na conta para o pagamento do 13º, que isso você tem que provisionar e ir retirando esse pagamento todo mês, porque você já tem uma folha a mais de pagamento, e se você não tem uma parcela extra, você só tem 12 parcelas do 12º, e que aí os servidores detectaram que as despesas que estavam tendo estavam maior do que eles iam receber a última parcela de dezembro. Então, foi quando foi detectado esse impacto negativo, né? Então, faltou um pouquinho de planejamento. Faltou um pouquinho de planejamento e, pelo que ficou demonstrado, faltou comunicação dos setores. Entendi. A contabilidade apresentava e achava que era responsável pela a parte de pessoal, que você pode gastar até 70% de gastos dos duodécimos, você pode gastar até 70% do gasto com o pessoal. Agora tá, resolveu, né? Uhum. Devolveu até pouquinho, mais R$4.000. Isso, né? Que é um valor ínfimo, sei lá, paga com encargo, né? Paga um salário da prefeitura, mas tudo bem. Sim. Um salário de uma pessoa, não tô falando de logicamente não é uma folha, né? Uhum, isso. Mas aí esse ano, começa o ano a rodar e não terminou fevereiro, a Câmara começou os trabalhos em janeiro e tal, aquela marcha lenta, mas assim, já vem um outro corte. Por quê? Aí foi o que? Sempre quando inicia o ano, o município, o 12º é referente à arrecadação, né? Até Entendi. 5%. Então, o município apresentou-se o valor da arrecadação, dentro desse valor da arrecadação, teria um aumento anual de em torno de 5 milhões a mais. Só que nesses 5 milhões, teve algumas despesas que não teriam em 2024. Por força da emenda, né, constitucional 119, tem alguns servidores que aposentados que saiu-se da Previmor, que teve que voltar Pro INSS? Para a Câmara. Para a Câmara, entendi. Para a Câmara pagar. Então, em torno de 800 mil. Então, a Câmara que vai pagar a aposentadoria vai pagar essas deles. aposentadorias, por força da emenda, né? Que são pessoas que estavam aposentadas e que então agora tem uma justificativa. Tem uma justificativa. Então, uma é essa situação. A outra também é o próprio impacto do mínimo,
Então, assim, você tem servidores lá que a Câmara, ninguém, como qualquer outra empresa, não pode pagar menos que o mínimo. E toda vez que reajusta o mínimo, há um impacto natural disso. Então, teve que fazer essa adequação para o mínimo. Também tem uma situação do telhado, né, da Câmara, que né, na época foi feito, segundo os engenheiros lá, agora detectaram que está dando alguns vazamentos. Então vai ter que mexer nesse telhado, porque está infiltrando e deteriorando, né, a estrutura da Câmara. Então aí está fazendo esse ajuste. Fez esse ajuste. E aí, nesse ajuste, detectou que para não ter esse problema, houve um corte de 30% da terceirizada. Então, eles já fez essas demissões de 30%, que a gente já alertava isso, que não ia voltar igual era, isso a gente sempre posicionou, né? Então, né, houve o corte de 30% da terceirizada e também teve a redução do auxílio, né, que era 704, teve que reduzir para 500, para não ocorrer essa situação, com prudência. Maior do que na época do corte, mas menor do que estava. Que quando aumentou. Justamente. Ô, Claudinho, nós nem falamos, e não precisa, porque é história recente, né, que você foi reeleito em 2024, está cumprindo aí seu 4º mandato. Eu vou te apertar um pouco aqui, porque as perguntas vão surgindo, né? Eu queria voltar nesse assunto da Câmara, porque era uma comparação importante se fazer, porque na sua época foi uma situação muito redonda, e agora nós tivemos, infelizmente, esse problema que, graças a Deus, foi solucionado e tomara que não se repita. Claudinho, você passou por várias administrações, não vamos falar prefeito não, para não nominar. Você passou por Mário Ribeiro, depois Tadeu voltando, depois Jairo 2 mandatos, depois Atos 1 mandato, depois Rui Muniz, depois Tadeu, depois de Atos Tadeu de novo, no 3º, Rui Muniz ali com Zé Vicente finalizando, Humberto Souto 2 vezes. Não vou pôr Guilherme não. Dessas administrações aí, qual foi a melhor e qual foi a pior? A melhor foi a de Humberto Souto, esses 2 anos, não tenha dúvida, né? Assim, depois seria de Atos, porque eu falo de gestão, né? De um processo de gestão, de construção, de uma forma de fazer a gestão onde se pensando na população, do ponto de vista, né, das ações de governo ser voltada, né, iniciou por Atos e depois a gente concretizou isso com Humberto de uma forma diferente, mas igual, né, assim, da forma dele, né. Então, assim, Humberto tinha um estilo dele de fazer a gestão. O Atos, ele ouvia todo mundo, né, para tomar uma decisão, e tinha Humberto não, ele ouvia, te escutava da forma dele, muitas vezes ele falava o não, era sempre a primeira palavra de Humberto. Mas Humberto, talvez pela experiência política, era mais incisivo, mais, né? Incisivo, mas o não, ele depois, me explica isso direito, como é que é isso mesmo? Então, vamos ver se dá. Então, assim, a administração de Humberto, ela foi muito de organizar, de estruturar, né, de fazer uma política voltada mesmo para, da forma que ele sempre falou, vou gastar o dinheiro do povo com o povo, né, e não vou ter excedentes. Com ele não tinha, vou contratar fulano porque é parente de não sei, com ele não tinha isso, certo? Então, assim, não aumentou, não inchou a folha de pagamento, certo? Então, assim, que o gestor, ele tem que ter essa prudência, porque o peso é muito grande, a folha todo mês você tem que pagar, ela tem uma evolução natural por causa de algumas progressões do servidor de carreira, então ela ela aumenta gradativamente, então assim, você tem que ter muita prudência na questão de contratação. E depois disso cortar os excessos, né? Não fazer aquilo que é desnecessário, avaliar mesmo o que é de prudência, né? E foi isso que deu certo. Entendi. Na minha visão na gestão. E qual foi a que mais deixou a desejar, assim, na sua opinião, nesse período? Foi a última administração de Luiz Tadeu Leite, né? Porque a gente viu que... terceiro mandato, né? A gente viu que houve
uma sistemática de corrupção mesmo, né? Isso eu falo porque houve operações policiais, houve prisões, né? A gente via, né, alguns contratos, né? Eu lembro que eu denunciei uma época um contrato de 4 milhões para acompanhar obras que não tinha uma obra na cidade. Então, como que eu vou ter um contrato para fazer medições de obra se não tem obra? E todo mês tem uma fatura. Então, assim, pega a merenda escolar, onde gastava-se na gestão de atos em torno de 2 bilhões e 700, você passa para 12 milhões e não servindo merenda de qualidade para as crianças. E o fundo onde nós fizemos denúncia, foi objeto, né, da Operação Laranja com Piqui, né, infelizmente, né, prendeu várias, né, ou felizmente prendeu várias pessoas, inclusive assim, lixo, né, a gente viu processos, né, de uma terceirização também do lixo, então várias, né, precatórios, compras de títulos, né, com dinheiro público, de Você títulos acha que foi não uma tinha... gestão mais deficiente do que a de Rui Muniz? Justamente, foi mais deficiente do que a de Rui Muniz. Rui Muniz, ele teve uma administração dele mais voltada do estilo dele. Entendi. Talvez o estilo dele que, na época dele, misturar o público com o privado, aquele estilo dele, ele se perdeu nisso, ofendendo, inclusive, as instituições, né? Eu lembro, na época, com a própria Igreja Católica, né, que é mantedora, né, da Santa Casa, e ele, né, nesse afoito, né, de tentar demonstrar algo que talvez, né, que não estava pela visão dele certo, aí ele fere as instituições, né, fere a maçonaria, então assim, né, a Igreja Católica, então assim, as instituições, e ele não repassar recursos, né, que não foi que ele apropriou, ele deixou de né, deixou de repassar recursos para os hospitais, então assim, foi mais uma falta de relação mesmo com as instituições, muito confronto, né, então... Claudinho, você não vai ficar em cima do muro. Nosso programa tem só 1 hora, mas assim, Guilherme tá começando. Hoje, o dia que a gente tá gravando aqui, nós estamos no dia 18 de fevereiro. Você acha, tá muito no início da administração dele, mas você acha que Guilherme tem condição de superar Humberto Souto? Superar Humberto Souto, do ponto de vista político, né, porque o Guilherme é uma pessoa, um gestor, a gente sabe da competência dele como engenheiro, mas politicamente, fazer uma comparação do político Humberto com ele, seria, né, assim, a gente, com todo respeito e carinho que a gente tem com ele, né, muito difícil, porque Humberto já tinha essa própria, o estilo dele, do jeito dele, que as pessoas respeitavam ele pelo próprio estilo dele, né, então assim, claro que o Guilherme, ele teve a oportunidade de ter o professor, né, dessa relação dele com Humberto, né, de muitos anos trabalhando ali, Humberto preparar ele para ser o vice-prefeito, né, preparar ele para ser o candidato a sucessor, é claro que Humberto viu um diferencial nele, né, eu penso que uma qualidade que a gente vê do Guilherme, né, é a própria sinceridade, a humildade dele, ele escuta as pessoas, né, então assim, é uma pessoa, né, um cara honesto, você vê um cara de família, então tem os requisitos para um bom gestor, né? E a parte política é o que a gente sempre fala. Por que deu certo o governo de Humberto? Porque as pessoas, os políticos que aproximavam de Humberto e que esteve com ele caminhando, estavam com o mesmo sentimento dele. De fazer uma gestão. Você que é do povão, você é expressão que as pessoas às vezes não gostam, né? Você conhece Montes Claros, conhece a periferia, circula bem também na classe média alta. Você é um cara hoje introduzido. Guilherme ou qualquer outro político, ele vai conseguir ter das pessoas o mesmo carinho que Humberto Souto teve, que Humberto tinha? Ou é uma missão muito difícil? É uma missão muito difícil, né? Porque eu vou te falar por experiência já na Câmara, né? Eu poderia falar com experiência lá da gestão, como secretário dele, auxiliar dele, mas com a Câmara, a relação com a Câmara era totalmente de respeito. Por mais que as pessoas não concordassem com a atitude de Humberto, mas em respeito à história política dele,
né, pelo a trajetória dele, respeitava, né? Então, assim, a relação com a Câmara, por exemplo, era mesmo você vê, Humberto, olha, pra você ver, dia 1º, antes dele tomar posse, em 2017, ele reuniu com a Câmara, pediu uma reunião, nós articulamos na época, com uns 23 vereadores naquela época, e falou, ó, aqui vou fazer um governo, eu quero trabalhar com vocês. Nós vamos ser todo mundo prefeito, eu não tenho partido, fui eleito, não quero saber quem me apoiou, parece que foi um ou dois, mas eu quero trabalhar com vocês tudo, mas o que vocês vão pedir pro gestor são coisas pro povo, aí eu te atendo. Pedir coisa pessoal e de caráter pessoal, não conte comigo. Barganha não vai ter. Por que o governo deu certo? Porque Humberto prestigiou a Câmara. Porque nós, vereadores, eu falo isso, né, com o 4º mandato, nós queremos atender o povo. Nós não queremos nada pessoal. A gente quer atender a população. Então, Humberto deu isso. Valorizou o parlamentar, valorizou o político, respeitou a Câmara. Eu falo, Humberto poderia ele ter a agenda dele toda. Se chegasse um vereador, ele atendia o vereador. Agora, Claudinho, seguinte, 4º mandato, a gente está caminhando para o final, eu queria que você fizesse suas considerações finais respondendo uma pergunta aqui interessante. Você foi candidato a deputado 2 vezes, na última vez você poderia ter tido um apoio maior da administração, se tivesse você teria uma votação maior do que você teve, mesmo assim, dadas as circunstâncias, né? Você foi bem votado nessas últimas eleições de 2022. Montes Claros, até hoje, em 170 e tantos anos de história, 190 e tantos anos que tem prefeito, né? Que tem essa figura, antes era com outro nome, mas fazia a função de prefeito. Nunca teve, só Tadeu fez exceção, um prefeito da periferia, né? E assim, puxando pela memória, pelo menos na história recente, Tadeu também é o que se encaixaria nisso aí, um prefeito que pode ser considerado um prefeito negro, preto ou pardo, né? Dali naquela condição. E você é um cara que já está no exercício do seu 4º mandato, acumulou experiências, etc. Você, um homem preto da periferia, um servidor público, você acha que chegou na hora de Montes Claros socializar também para ter um prefeito da periferia de novo, Claudinho? Porque ter um só, por mais que ele tenha sido prefeito 3 vezes, mas é muito pouco para nossa história, né, não? São, como diz, paradigmas, né, que a gente vê que antigamente, você vê, vão fazer o resgate da Câmara, né, antigamente o perfil da Câmara era só médicos, você viu que hoje Homens a Câmara... brancos, hoje melhorou, né? Melhorou, então você vê que a Câmara... Hoje né, tem pessoas de diferentes orientações sexuais, você tem pessoas... eu acho que as pessoas negras até são maioria, né? Se eu for olhar hoje na Câmara, justamente assim, né? Isso. Então, assim... Muita gente da periferia, pessoas, né, Claudinho? Né, de origem, né, humilde, você vê que não tem... Né, são um ou outro que tem... Só que isso não chegou ainda pra população votar em alguém assim pra prefeito, né? Justamente. Então, assim, eu penso, na verdade, a gente como homem público, você não viu Humberto? Humberto, depois de todos os cargos que ele ocupou, ele veio e falou várias vezes que ele se sentiu realizado sendo prefeito da cidade dele, né? E qual que é seu sonho nisso aí? Com certeza, a gente que é político, a gente tem um sonho, né? Qual é o cidadão, e principalmente o político, que não tem um sonho, né, de ser prefeito de sua cidade um dia, né? Mas eu sei que isso tudo tem o tempo, né? Eu penso que o tempo agora é dar continuidade, né, ao legado de Humberto, né? A gente faz parte com o Guilherme do mesmo grupo político, né? A gente iniciou essa história de fazer uma mudança, né, na proposta de gestão da cidade, dos recursos públicos. Nós temos desafio, eu como servidor público, esperou muito de Humberto também,
uma valorização dos servidores, e nós esperamos isso hoje de Guilherme, porque sabemos que os investimentos que foram feitos de infraestrutura, né, na parte de pavimentação, na parte dos prédios públicos, escola, unidade de saúde, isso vai ser só manutenção. Então esses recursos de investimento, né, eu já tive essa conversa com o Guilherme, que aí precisa os recursos ser destinados à valorização do funcionário, que a gente sabe que o sucesso dessa administração de Humberto foi porque também o servidor acreditou no gestor, né? Você vê que não tinha sentimento de revolta entre o funcionalismo, não tinha nenhum tipo de perseguição. Humberto não preocupava com isso, se votou nele ou não tinha revanchismo. Então é isso que a gente espera. Tem alguns políticos que infelizmente perseguem até porque votou num candidato que não votou num candidato que foi apoiado por ele, né? Assim, um atraso total. Justamente. E Humberto, até por testemunho, né, ele não tinha essa era um homem público acima disso. Eu, por exemplo, pensava diferente dele em muitos dos aspectos, mas assim, nunca perdi o respeito por ele, porque ele nunca perdeu o respeito pelas pessoas que pensavam diferente dele. Justamente. Então é isso que a gente aposta na administração, né, de Guilherme, certo? Que vai dar certo, que vai dar essa continuidade, né? Assim, a gente espera que ela seja ousada do ponto de vista. Nós precisamos melhorar, principalmente a parte que tem um segmento. O empreendedor precisa de celeridade, a máquina ela precisa ser mais, ela dá um resultado, né, para as pessoas, para os investidores. Você dá condições. É um absurdo um empreendedor entrar com um pedido, né, de um licenciamento e esperar 2 anos. Dito né? isso, 2026, Claudinho é candidato de novo a deputado estadual ou federal ou não? Ou agora se vai segurar? Vamos avaliar. Na verdade, assim, em 2022, né, a gente já vinha trabalhando nesse projeto, né? Hoje a gente vamos, né, tá iniciando, né, o mandato de vereador, a gente iniciando também uma administração que a gente acredita e aposta nela para dar certo, no sucesso, porque é isso que nós queremos, né? Ter um prefeito, ter uma gestão que dê resultado para a população, né? Que dê continuidade a esse legado do próprio prefeito Humberto Souto, que nós ajudamos, né? Como se diz, pensamos nele em 2012, ganhamos em 2016, ajudamos fazer a gestão a partir de 2017. Então, você viu que nesse processo, né, foi de evolução para a cidade. Então, a gente acredita nisso. Então, para 2026, a gente vai avaliar, né? Daqui a um ano já dá para pensar, né, se a gente vai ver a conjunturas aí. A gente sabe que a cidade precisa de representação, né? E precisa também de renovação, de oxigenar. Então, assim, e se a gente não participar do processo, vai vir pessoas de outros, de outras regiões, vir buscar os votos, né? Então, a gente tem que valorizar o voto que é regional, os votos que é da região aqui, com representantes daqui, porque a gente sabe que na Assembleia o que vale é a força política para a região. Se tem alguns projetos e recursos que tem, quem tem maior bancada, quem tem a representatividade, a gente sabe que é melhor contemplado, né? É isso aí. Claudinho, muito bom você ter vindo aqui. As pessoas conheceram um pouco mais de sua história. Nós vamos trazer você aqui de volta para falar desses projetos do seu 4º mandato. Tem muita coisa boa por aí, né? Defendendo bairros que estavam praticamente esquecidos e que hoje viraram uma outra coisa, né? É porque o tempo realmente é curto e sua história é muito bonita, suas opiniões são legais, então a gente precisava preencher dessa forma. Obrigado, viu, Claudinho? As portas estão sempre abertas aqui e que você continue sendo esse digno representante do servidor público municipal e das pessoas que mais precisam na Câmara. Eu acho que a Câmara precisava. Nós temos. Eu não sou aquela pessoa que classifico a política pela vala comum do lado pior. Eu acho que quando você tem, são exceções ruins que contaminam o todo muitas vezes e comprometem a avaliação das pessoas, né?
a maioria dos políticos que eu conheço são bons. São corretos, estão querendo fazer a coisa certa. Você tem um ou outro que realmente são complicados, que estão querendo exercer o poder pelo poder, e esse não é o seu caso. Você é uma pessoa que está servindo lá, né? E é um cara importante e que continue sendo importante para as pessoas. Então, muito obrigado, meu amigo. Feliz por você ter vindo, viu? As portas estão sempre abertas, você é sócio aqui. Obrigado, PC. Eu que agradeço essa oportunidade. É bom da gente, né, as pessoas passarem a conhecer, porque muitos conhecem Claudinho, mas não sabem a origem, de onde, né, iniciou Não sabe tudo, a né? preparação, né, É, Claudinho? O que, e, que fez na vida, por onde passou, né? O que é estudou. verdade. E esse bate-papo ela é importante para isso, né? Para as pessoas, né, nos conhecer, né? E é o momento, né, da gente também estar prestando contas, né? Do que a gente faz, do que a gente pensa, quais os ideais nossos. Então, assim, eu que agradeço essa oportunidade aí da gente tá tendo essa oportunidade de estar fazendo esse bate-papo, né? Para as pessoas nos conhecer. Pessoal, esse foi o nosso 15º episódio do PCcast, uma produção El Rei Labs. E eu queria aqui agradecer mais uma vez Dani, Murilo, Jonathan, Mercinho, a turma toda aqui do El Rei que está dando esse suporte maravilhoso para a gente e entregando esse produto de absoluta qualidade para Montes Claros, para o norte de Minas, Minas e Brasil. Muito obrigado, até o próximo programa.